O tema que nós iremos tratar nesta manhã, na verdade, a gente não irá fazer aqui um estudo histórico, digamos, sobre o assunto da justiça de Cristo, né, da justificação pela fé, um assunto que é muito pertinente, mas nós iremos fazer mais um estudo devocional sobre o assunto. Eu acredito que é muito importante para nós. Acredito que certamente estaremos daqui transbordantes de gozo e alegria ao vermos quantas coisas Deus fez, faz e fará por nós, por meio da sua vontade revelada em sua palavra. Sobre o tema da justificação pela fé, aqueles que ainda não assistiram, eu indicaria que assistam as séries que estão lá no canal Lembra-te, né, sobre o contexto histórico da mensagem, os materiais disponíveis, o retorno da chuva serôdia, são todos materiais indispensáveis e muito importante para que a gente possa conhecer mais profundamente esses assuntos. A justiça de Cristo revelada no último capítulo da Bíblia. Vamos introduzir então nosso estudo nessa manhã com esse texto que está no Desejado de Todas as Nações, página 826. Diz assim: em Cristo se resumem a ternura do pastor, a afeição do Pai e a incomparável graça do compassivo Salvador. Apresenta suas bênçãos nos mais fascinantes termos. Não se contenta apenas em anunciar essas bênçãos. Oferece-as da maneira mais atrativa, para excitar o desejo de as possuir. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples reiteração de doutrinas nada conseguiria. Falai ao povo daquele que traz a bandeira entre 10.000 e que é totalmente desejável. Eu queria destacar aqui as palavras que estão em destaque aqui no texto. Cristo apresenta as suas bênçãos nos mais fascinantes termos. Daí eu perguntaria para cada um de nós aqui, qualquer ser humano nessa terra, quem não gosta de ser atraído por coisas fascinantes? E Cristo, ele apresenta as suas bênçãos para os seus filhos nos mais fascinantes termos, é o que diz o texto. Da maneira mais atrativa para excitar o desejo de as possuir. Wagner, o pastor Wagner, um dos mensageiros da mensagem de 88, antes de ele começar a sua obra, digamos, mais ativamente, em pregar a preciosa mensagem da justiça de Cristo, ele teve uma experiência pessoal com Deus. E eu queria ler esse relato quando ele escreve essa carta. Isso foi uma experiência que aconteceu com ele quando ele estava em uma campal em 1882 e Ellen White estava pregando sobre a justiça de Cristo. E então ele faz um relato que, como está projetado aí no texto, repentinamente uma luz brilhou ao meu redor e a tenda parecia iluminada como que pela luz do sol. Eu vi Cristo crucificado por mim e a mim foi revelado pela primeira vez na vida o fato de que Deus me amava e que Cristo deu a si mesmo por mim pessoalmente. E quando você lê os escritos de Wagner, por exemplo, você entende o que ele quis dizer aqui, que Cristo, porque Cristo se deu a si mesmo por ele pessoalmente. Ele entendeu ali. Tudo foi em meu favor. Portanto, eu sabia que deveria encontrar na Bíblia a mensagem do amor de Deus dirigida a cada pecador. E tomei a decisão de que o resto da minha vida seria dedicado a encontrar esse amor nas Escrituras e torná-lo claro a outros. A luz que brilhou sobre mim naquele dia, partindo da cruz de Cristo, tem sido minha guia em todos os meus estudos da Bíblia. Não importa qual caminho eu percorra nas páginas deste sagrado livro,
vejo estampado como o poder de Deus para a salvação das pessoas. E é somente isso que consigo encontrar. Veja o que ele diz. Em tudo que ele ler na palavra de Deus, aonde ele vai, ele só consegue encontrar uma coisa. É somente isso que consigo encontrar, diz ele. O amor de Deus, Cristo, estampado como o poder de Deus para a salvação das pessoas. O nosso texto base aqui, de estudo hoje, nós iremos refletir nesses dias algumas reflexões que eu vim fazendo em alguns versículos no capítulo 22. Só que hoje a gente vai usar o versículo 1 do capítulo 22 de Apocalipse. Iremos refletir nesse versículo e extrairemos daqui ricas lições. É um texto bem conhecido. Apocalipse 22, versículo 1 nos diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida. João relata, então, que ele está vendo o trono de Deus, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Daí eu faço uma pergunta para você, que eu fiz para mim mesmo ao ler esse texto. O que Deus está querendo me ensinar? Qual a intenção de Deus em mostrar para nós um versículo na Bíblia ilustrando, mostrando que de seu trono, do trono de Deus, olha, imagina o trono de um rei onde procede um rio. E aí ele dá um nome para esse rio, o rio da água da vida. Interessante. Claro como cristal, que esse rio procede do trono de Deus. No livro Educação, página 198, diz assim: os jovens necessitam compreender a profunda verdade que constitui a base da declaração bíblica de que em Deus, note as palavras, em Deus está o manancial da vida. E aí ela cita o Salmos 36, versículo 9. A palavra manancial aqui no inglês, ela usa a palavra fountain, que é fonte, né? Em outras palavras, seria em Deus está a fonte da vida. Perceba que a mensagem da Bíblia, ela é apenas uma. À medida que eu vou estudando e compreendendo mais a vontade de Deus, é a conclusão que nós chegamos. Na verdade, foi disso que a gente tratou, inclusive no nosso estudo sobre saúde ontem, né? Todos que desejam vida precisam entender que a fonte da vida, ela está em Deus. E aqui, o Espírito de Profecia nos diz que há uma profunda verdade contida nessa declaração bíblica, a qual nós necessitamos compreender. Então, Deus, de fato, deseja nos ensinar coisas profundas a esse respeito. E aí, então, eu fui dar uma lida em Salmos 36, versículo 8 e 9, e nos diz algo interessante. O livro de Salmos, para mim, é uma das maiores revelações do Evangelho da graça de Cristo. Depois, quando eu comecei a ter contato com a mensagem da justiça de Cristo, eu comecei a enxergar o livro de Salmos de uma maneira muito mais preciosa e profunda ainda. Salmos 36, 8 e 9 diz: eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Verso 9, que é o que Ellen White cita no livro Educação. Porque em ti está o manancial da vida. Em Deus está a fonte da vida. Olha, quem não gostaria de ser abundantemente satisfeito? E os fará beber dos rios dos teus prazeres. E por que nós andamos por aí tão cabisbaixos?
tão apreensivos quanto ao futuro, porque o coração de muitos não explode de contentamento? Será que é porque as promessas de Deus não são tão abundantes assim, a ponto de satisfazer de fato os desejos de nossa alma? Mas a palavra de Deus nos prova que em Deus está a fonte do prazer. E em Cristo podemos ser satisfeitos. Cristo não se contenta apenas em anunciar. Eu quero que a gente entenda bem isso aqui, ó. Se contenta apenas em anunciar ou colocar ali aquelas palavras no livro sagrado para nós, essas bênçãos. É interessante isso. Olha o quanto que Deus está interessado em nós. Ele não quer apenas que a gente saiba dessas bênçãos. Além de anunciar, ele ainda oferece isso da maneira mais atrativa, para excitar o desejo de as possuir. E é disso que a gente vai tratar aqui nesse momento. A Ciência do Bom Viver, página 252, diz assim: língua alguma pode traduzir, nenhuma mente conceber a bênção que resulta de apreciar a bondade e o amor de Deus. Mesmo na terra, podemos fruir alegria como uma fonte inesgotável, que nunca acaba. Porque se nutre de onde? Olha só, lembra de Apocalipse 22, verso 1? Porque se nutre das correntes que emanam do trono de Deus. Você consegue agora vislumbrar um pouquinho porque Deus deixa essas palavras em Apocalipse 22, versículo 1 para nós? Do rio da vida. E por que ele dá o nome desse rio como sendo o rio da vida, que procede do trono de Deus? Mesmo aqui na terra, né, podemos fruir alegria como uma fonte inesgotável. Esse texto é suficiente para nos provar que não há razão, não há motivo para desânimo. Então, qual que é o propósito da mensagem da justiça de Cristo, da mensagem de 88? Nos levar a apreciar. Poderíamos dizer que o propósito dessa mensagem é nos levar a apreciar a bondade e o amor de Deus. Muitos perguntam, né? Que mensagem é essa? Especificamente, que mensagem que é essa? A mensagem da justificação pela fé é simplesmente isso, nos levar a apreciar a bondade e o amor de Deus. Quando a mensagem da justiça de Cristo foi dada em Minneapolis, as pessoas que estavam ouvindo, a liderança, eles não haviam, não havia discussão a respeito de temas como natureza do pecado, natureza humana de Cristo. A igreja, ela já tinha suas doutrinas bem estabelecidas em relação a isso. Mas Cristo, o que as pessoas conheciam a respeito do Evangelho, falar de Cristo não causava mais entusiasmo nos corações. E essa mensagem vem como um bálsamo para reavivar os corações e elevar os homens a uma posição a qual Deus desejava muito que eles alcançassem. Saíssem então daquele estado de mornidão. E que Cristo, de fato, pudesse se tornar, como Ellen White chama, né? Os encantos incomparáveis de Cristo, né? A apreciação de Cristo. Há um texto em que ela diz assim, ó, o Senhor nos mostra aqui, aí ela comenta sobre a mensagem de Laodiceia, que a mensagem a ser apresentada a seu povo, a mensagem de Laodiceia, não é meramente teórica, mas prática em todo o particular. É isso que a gente vai fazer. O propósito dessa mensagem é fazermos aplicações práticas dela para a nossa vida. Eu vou contar um relato pessoal. Pode ser que vocês se identifiquem.
se já aconteceu, pode ser que já tenha acontecido com quem está ouvindo, ao estudar esse assunto, me veio em mente, né, e lendo alguns textos, uma experiência que acontecia comigo às vezes quando eu era criança, adolescente. Eu e meus irmãos e eu, a gente costumava ir para um rio que tinha na região ali perto do nosso bairro. A cidade na época ainda era pequena, havia muita mata e tinha um rio a cerca de uns 3 quilômetros da região. E às vezes a gente ia a pé tomar banho nesse rio, na parte da tarde, íamos a pé, íamos de bicicleta. E eu lembro que a gente tomava banho no rio e às vezes a gente voltava a pé à tarde no caminho, e numa região muito quente, a região onde a gente morava, e um sol muito forte. E às vezes a gente tomava muito banho no rio e ficava desidratado, né? E eu não sei quantos já tiveram essa experiência de você estar com muita sede, que tudo que você quer naquele momento, e isso não está próximo de você naquele momento, é um copo de água, de preferência uma água bem gelada. Para aqueles que estavam acostumados, né, a tomar água gelada, e na época a gente ainda tinha esse hábito, e aquilo era tudo que a gente mais almejava. E olha que texto interessante que a gente lê no Espírito de Profecia. Como o fatigado viajante procura a fonte no deserto, e encontrando-a, sacia a sede abrasadora, assim há de o cristão ansiar e obter a pura água da vida, de que Cristo é a fonte. Sabe essa experiência do copo de água? Por que Ellen White ela faz essa ilustração? É porque, em sentido espiritual, é isso que Deus deseja fazer com todos os homens. Todas as pessoas que estão por aí em busca dos prazeres, até mesmo no pecado, elas estão buscando saciar uma sede que há no interior delas. E como a gente viu ontem, alguns não encontram porque buscam na fonte errada. Mas a palavra de Deus é qual fonte de águas vivas. E nós precisamos testificar. E Deus prova de que essa sede abrasadora, ela pode ser saciada. E nós podemos obter essa pura água da vida, da qual Cristo é a fonte. Não é isso que Cristo diz no capítulo 7 de João? Se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Olha como esses textos possuem um significado. Cristo está tentando nos revelar algo aqui muito mais profundo do que nós costumamos muitas vezes. Muitas vezes passamos por alto textos que parece que não tem muito significado para nós, mas você consegue enxergar o tamanho, a relevância desse texto para a sua vida. João 4,14. Aqui é um relato bem conhecido por nós, quando Cristo ele chega com a mulher samaritana, né? E pede a ela água. E lá no capítulo 4 de João, no verso 14, Jesus fala: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Era esta a lição que Cristo estava tentando ensinar àquela mulher também, que estava também procurando essa água há muito tempo. Agora, que água é esta, irmãos?
Que água é esta que Cristo se refere? O Espírito de Profecia nos dá uma definição maravilhosa de que água é essa. A água a que Cristo se referia era a revelação de sua graça em sua palavra. A água a que Cristo se referia era a revelação de sua graça em sua palavra. Seu Espírito, seu ensino são para cada pessoa uma fonte que satisfaz. Toda outra fonte a que recorram demonstrar-se-á insatisfatória. Mas a palavra de Deus é quais frescas correntes, representada como as águas do Líbano, que sempre satisfazem. Em Cristo está, quando ela fala assim, ó, a palavra de Deus é a mesma coisa que ela está dizendo o próprio Cristo. Porque Cristo é desejado de todas as nações. Capítulo 1 fala que Cristo era ele era a palavra de Deus. Ele era o pensamento de Deus tornado audível. Olha que maravilha isso. Em Cristo está, na palavra de Deus, para todo o sempre, a plenitude de alegria. Ah, irmãos, como nossos jovens, como crianças, como adultos, idosos, poderiam ser muito mais felizes. Poderíamos ser muito mais felizes e podemos ser muito mais felizes do que costumamos pensar a respeito da nossa concepção do que seja felicidade. Em Cristo está para todo sempre a plenitude da alegria. Você crê nisso? Os desejos e prazeres e divertimentos do mundo nunca satisfazem ou curam a alma. Mas Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Amém por isso. E se tratando do relato de Cristo se revelando como, né, essa fonte que sacia a sede da alma, né? A revelação de Cristo em sua palavra, me veio à mente também um relato muito conhecido na Bíblia, que vocês também certamente conhecem, no capítulo 17 de Êxodo, quando o povo de Israel estava no deserto e eles estavam sedentos, com muita sede. E eles clamam por água e começam a murmurar nos ouvidos de Moisés. E aí Deus fala a Moisés: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. 1 Coríntios 10:4, Paulo entendia muito bem essa mensagem. Que ele diz em 1 Coríntios 10:4, ele diz: beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Você consegue entender isso? Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era quem? Era Cristo. Quando aquele povo está tomando aquela água ali, eles não estão simplesmente bebendo uma água qualquer. Eles estão provando a vida de Deus. Agora, olha que coisa maravilhosa que, ao estudar essa preciosa mensagem, que lições maravilhosas Deus me ensinou através dessa mensagem. Em um comentário que Wagner faz, esse relato que a gente leu agora em Horebe, onde a água jorrou para o povo, é interessante que Horebe é o mesmo nome para Sinai. E outro evento muito importante que aconteceu em Sinai foi, vocês devem saber muito bem, foi que Cristo foi a apresentação da lei de Deus, não é? Ao povo. E Wagner faz um comentário
Muito interessante sobre isso. Pastor Wagner ele diz. Mas Horebe é outro nome para o Sinai. Portanto, preste bem atenção. Portanto, a lei de Deus foi proclamada da mesma montanha da qual Deus fez a água fluir, a qual em seguida matou a sede do povo. Olha que maravilha. E o que ele está querendo dizer com isso? Quando Deus desceu na montanha, foi a própria personificação dele e de sua lei. Ninguém poderia tocar a montanha sem morrer. Veja que em um momento, quando a lei desce, quem tocasse na montanha morria. Só que em outro momento, ao mesmo tempo, fluía dela a água que dava vida. Essa água, que como vimos, veio de Cristo, é um símbolo do Espírito que é dado a todos os que creem. E aí ele continua dizendo: por meio desse evento, Deus nos deu uma grande lição prática. Veja só, lembra que a gente falou que o propósito da mensagem para Laodiceia é prático? Deus nos deu uma grande lição prática. Embora a lei forneça o conhecimento do pecado e o pecado seja a morte, a lei vem nas mãos de um mediador ministrado a nós pelo Espírito. E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. É assim que o mandamento é vida eterna. Quando Wagner ele escreve sobre isso, ele está comentando sobre a lei e o evangelho, que era um dos assuntos abordados naquela época. Era uma das mensagens que Deus estava dando a seu povo. Essa harmonia, essa junção, que Ellen White fala que a lei e o evangelho devem ser apresentadas de mãos dadas, né? A união dessas duas mensagens, a lei e o evangelho. Você consegue enxergar isso neste simples relato das Escrituras? E Wagner, então, ele consegue tirar deste exemplo, né, essa lição. E aí ele comenta, então, não há nisso a própria essência do conforto? Se naquele monte fosse nos dada a mensagem apenas de tocar e morrer, não haveria esperança para nós. Mas, ao mesmo tempo, daquele mesmo monte procede vida a todos os que recebem o Espírito de Deus. Podem viver e viver e viver abundantemente, mediante a provisão feita a nós por meio de Cristo. Ao mesmo tempo em que o conhecimento do pecado vem a você, a justiça para cobrir e tirar todos os seus pecados é revelada. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Pense por um momento você com todos os seus pecados. E se tivesse que se apresentar perante o trono de Deus. Certamente isso nos levaria, se fosse esta a nossa única a nossa única esperança, né? Se apresentar perante Deus, mas não simplesmente se apresentamos perante Deus. Se apresentamos diante de Deus por meio de Cristo, aquele que se tornou propiciação pelos nossos pecados. Foi feita uma provisão. Nossos pecados foram pagos. A lei veio e nós descobrimos que estávamos perdidos, éramos devedores. Mas foi provido um escape. A lei que convence é espiritual, e o Espírito é a água da vida, que é dada gratuitamente a todos os que receberem. Você entende? Como que a mensagem da Bíblia é uma só? Isso aqui é a mesma coisa que a Ellen White está falando quando ela comenta sobre o capítulo 4 de João. Quando Cristo fala que aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão águas que jorram, que saltam. Águas para a vida eterna. A lei que convence é espiritual, e o Espírito é a água da vida.
que é dada gratuitamente a todos os que receberem. Daí ele faz uma pergunta: alguma coisa poderia superar as maravilhosas provisões da graça do Deus de toda consolação, o Pai das misericórdias? Você não vai beber e beber novamente e assim ser continuamente saciado? E ele coloca umas palavras maravilhosas de um hino, onde ele diz: eu ouvi a voz de Jesus dizer: eis que eu dou livremente água viva, sedento, incline-se, beba e viva. Eu vim para Jesus e bebi daquela corrente que dá vida. Minha sede foi saciada, minha alma renovada, e agora eu vivo nele. Olha que maravilha. Vamos relembrar agora do versículo 1, do capítulo 1, capítulo 36 de Salmos, versículo 9. Você entende por que Ellen White ela fala que precisamos compreender a profunda de verdade de que em Cristo está a fonte da vida? Minha sede foi saciada, minha alma renovada, e agora eu vivo nele. Em outras palavras, essa é a mensagem da lei e do evangelho. Apocalipse 4, verso 3. João relata que viu um arco-íris em redor do trono de Deus. Ao redor do trono de Deus. E havia um arco-íris ao redor do trono de Deus, pelo que parecia uma esmeralda. E aí você pergunta assim, o que esse texto tem a ver com tudo isso? Há uma verdade muito solene envolvida nisso. E é isso que eu quero chamar a nossa atenção aqui, neste momento, para que a gente consiga entender, pedir a Deus que nos faça enxergar que só existe apenas uma mensagem em toda a palavra de Deus. Olha só, assim como o arco-íris é formado pela união da luz solar com a chuva, o arco-íris que circunda o trono representa a combinação do poder da misericórdia com o da justiça. É a combinação do juízo e misericórdia que torna a salvação completa. É a união entre os dois que nos leva ao contemplarmos o Redentor do mundo, bem como a lei de Jeová a exclamar: a tua clemência me engrandeceu. Olha o Evangelho de Cristo em 2 Samuel 22:36. Lá no Antigo Testamento. Sabemos que o Evangelho representa um sistema perfeito e completo, revelando a imutabilidade da lei de Deus. Ele inspira o coração com esperança e com amor a Deus. Ele inspira o coração com esperança e com amor a Deus. Consegue entender por que a Ellen White ela deu muita ênfase nisso? Porque essa era a mensagem que a igreja precisava e era a mensagem que precisava ser dada ao mundo. E alguns não conseguiam captar, outros não quiseram captar e deixaram de usufruir esses privilégios. E ela escrevendo aos delegados da conferência de 1888, nesse contexto, quando ela está comentando esse texto aqui, nesse contexto do assunto da lei e do evangelho, ela teve uma revelação mesmo de Deus, onde o anjo chega até ela e relata que o anjo diz assim a ela: existe ainda muita luz a resplandecer da lei de Deus e do evangelho da justiça. Esta mensagem, entendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória. Você sabe, nós veremos aqui agora, mais para frente, no final, a gente vai entender por que esta mensagem, entendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória. Existe uma maneira da terra ser iluminada com a glória de Deus. E quando nós descobrirmos isso, não haverá como transbordar isso para fora. E os homens certamente verão e entenderão. O arco-íris acima do trono de Deus, esse que João viu,
Certamente, quando João ele vê o trono de Deus, esse rio da vida, que ele chama o rio da vida, que procede do trono de Deus, certamente ali estava o arco-íris acima do trono de Deus. O arco da promessa testifica a todo o mundo que Deus nunca se esquecerá de seu povo em suas lutas. Que Jesus seja o nosso tema. Vamos apresentar com a pena e com a voz, não apenas os mandamentos de Deus, mas a fé de Jesus. Isso promoverá verdadeira piedade de coração, como nada mais pode fazer. E isso promoverá verdadeira piedade de coração, como nada mais pode fazer. Irmãos, aqui eu queria chamar a nossa atenção para algo muito solene. Você sabe por que Ellen White ela escreve isso? Porque no contexto de Minneapolis, para você ter uma ideia, alguns sequer estavam entendendo a mensagem que estava sendo dada, e aquelas pessoas que rejeitaram aquela mensagem, eles não eram liberais, eram homens extremamente competentes, muito conservadores, mas a mornidão, a frieza tinha tomado tanto de conta dos corações que a graça de Cristo não conseguia abundar nos corações. E então eles deixaram de enxergar aquilo que era mais precioso, que Deus tanto se interessava em revelar a seu povo. E a igreja estava passando por um período de legalismo. E veja que o que Ellen White está querendo nos dizer aqui é que essa mensagem, a justiça de Cristo, a justiça e a misericórdia, a lei e o evangelho, elas precisam ser apresentadas de mãos dadas. É a única maneira de o evangelho ser plenamente assimilado e que nós e assim consequentemente possa haver também apreciação da graça que foi manifestada a nós. É por isso que ela diz que o resultado disso, isso promoverá verdadeira piedade de coração, como mais nada mais pode fazer. Tudo aquilo que a gente possa saber, irmãos, a respeito do que assistir, do que vestir, do que comer, do que fazer, sem a justiça de Cristo, nossa religião se tornará fria e formal. E é por isso que nós vamos, às vezes, muitas vezes encontramos igrejas conservadoras. Já cheguei aí em igrejas conservadoras que quando às vezes falamos sobre Cristo, você vê que parece que Cristo é apenas uma doutrina distante, mas não é assimilado, Cristo não é digerido na alma. E aí falta fervor, falta piedade, falta entusiasmo. E essa mensagem ela nos leva a apreciar a bondade e o amor de Deus. E, consequentemente, isso promoverá essa verdadeira piedade de coração como mais nada pode fazer. E o que é o Evangelho? Romanos 1,16. É o poder de Deus, conhecemos bem esse verso, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder, Wagner comenta no livro O Concerto Eterno, ele faz um comentário maravilhoso sobre este verso. O poder é aquilo que todo mundo procura. Alguns buscam através da riqueza, outros através da política, outros através da cultura, e outros de outras formas. Mas em toda a atividade realizada pelo homem, o objetivo é o mesmo: adquirir poder de qualquer maneira. Há uma inquietação no coração de cada homem, um desejo insatisfeito posto ali pelo próprio Deus. Deus deseja que o homem tenha o poder de Deus. Eu acho interessante que ele fala isso. Deus deseja. Você crê nisso? Deus deseja que o homem tenha o poder de Deus.
Mas sabe por que falta muitas vezes poder? Porque nós não temos o poder de Deus. Você conhece pessoas estritamente vegetarianas, mas que estão há anos na igreja e não conseguem olhar na cara de um irmão, não conseguem perdoar aqueles que o feriram. Sabe o que falta na vida dessa pessoa? Ela não recebeu o poder de Deus, porque o poder de Deus ele quebra o mal nos corações. Quando alguém ama os inimigos, é porque a graça de Deus se manifestou abundantemente. E ele simplesmente se alegra em poder olhar para todas as pessoas e conseguir amar mesmo aquelas que os maltratam. É esse o propósito da graça. É esse o propósito do evangelho. Mas muitas vezes os homens buscam poder e satisfação, eles pensam que a satisfação virá. Para alguns, é apego a sentimentos, a rancor. Para outros, pode ser apego a coisas materiais. Buscando nestas coisas, enxergando nessas coisas algo que poderá mantê-los bem e satisfazer as necessidades de sua alma, quando na verdade nada disso pode, a não ser o poder de Deus manifestado em nossas vidas. Aquele que implantou o desejo é o único que pode satisfazê-lo. Deus se manifesta em Cristo, e Cristo é verdadeiramente o desejado das nações. E ele aí cita Ageu 2:7. Embora tão poucos reconheçam que só nele se acha o perfeito repouso e satisfação, a todo mortal insatisfeito se faz o convite. Aí ele cita Salmos 34, verso 8 e 9. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você crê nessas promessas? Nada falta. Nada nos faltará. Nada falta para aqueles que o temem. E aí sabe qual é o texto que ele cita depois disso? Salmo 36, versos 7 e 8. Eu encontrei esse texto depois de eu já ter... Quando eu estava estudando esse assunto, eu fiquei muito maravilhado com isso. Porque quando eu li esse texto, eu percebi que a sequência de textos que ele coloca nesse comentário foram os mesmos textos que já haviam vindo à minha mente. O mesmo Espírito que fala com você, comigo, foi o mesmo Espírito que falou com os profetas, com os mensageiros de Deus. E é o mesmo Espírito que está disposto a fazer essa obra maravilhosa. É o mesmo Espírito que pode agora, neste momento, saciar a sede de nossa alma. Para que o brado de nossa alma, do nosso ser, seja apenas mais de Cristo. Mais de Cristo. Este é o propósito da palavra de Deus. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos do homem se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Dai e ser-vos-á dado, pois a palavra de Deus é a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. O coração que experimentou uma vez o amor de Cristo clama continuamente por uma porção maior e, comunicando-o a outros, recebereis mais rica e abundante medida. Cada revelação de Deus à alma aumenta, olha só, cada revelação de Deus à alma aumenta a capacidade de conhecer e amar. Irmãos, vocês querem crescer na graça? Querem conhecer a Deus? Caiamos de joelhos e clamemos a Deus: Senhor, revela-te a mim. Você lembra da oração de Moisés? Senhor, mostra-me a tua glória.
Qual que foi a resposta de Deus para Moisés? Farei passar diante de ti, Moisés, toda a minha bondade. E você sabe o que Moisés se tornou? Então a revelação de Deus à alma, cada revelação de Deus à alma, aumentará a capacidade de conhecer e amar. Conhecer e amar é conhecer a Deus e obedecer. A obediência, ela flui. Quanto mais conhecemos dessa maravilhosa revelação dada a nós, mais o amamos, mais desejaremos estar com Deus. Gratidão será o canto de nossa alma. Isso é o remédio para todos os males que existem no mundo de hoje, que sempre existiu no mundo. O contínuo brado do coração é mais de ti, e sempre a resposta do Espírito é muito mais, pois nosso Deus se deleita em fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso é Ellen White comentando, e essa é a mensagem que Ellen White sempre comenta. E é por isso que, quando a mensagem foi dada e alguns não entenderam, perguntaram a ela: que mensagem é essa? Quando os pastores Jones e Wagner começam a pregar, ela diz: é isso que eu estou tentando falar a vocês há 40 anos. Essa mensagem estava lá estampada todo o tempo. Sabe, irmãos, ao ler esse texto, eu fiquei meditando. Quando nós vemos as tristes reuniões que acontecem no meio do arraial do povo de Deus hoje, né? E os entretenimentos de retiros de carnavais é oferecido aos jovens. Isso aqui que foi relatado aqui, né? Cisternas rotas. Quando as pessoas buscam em esportes competitivos, em risadas, em frivolidades, a gente deveria se entristecer e dizer a essas pessoas que elas estão fazendo isso é porque elas não encontraram o que há de melhor. Elas não encontraram a revelação de Cristo em sua palavra. E elas estão buscando em outras fontes de prazeres. É porque não bebeu da fonte. Porque aqui ela diz, clama continuamente por uma porção maior, e comunicando aos outros, recebereis mais rica e abundante medida. Quando experimentamos então esse amor de Cristo, nós não buscaremos em outras fontes. O contínuo brado do coração é mais de ti, e sempre a resposta do Espírito é muito mais. Isso é maravilhoso. Você acha que está sendo maravilhoso ouvir isso? Esses dias estão sendo bons? Tenha certeza de que coisas melhores Deus fará por nós. Eu queria finalizar com esse texto. Está em Sermons and Talks, no volume 1, página 213. Aqui, Ellen White, ela está... Esse livro é muito maravilhoso. São sermões que Ellen White ela faz. São vários sermões de Ellen White em vários lugares. Aqui ela está fazendo um sermão para estudantes em uma de nossas escolas. Possivelmente havia muitos jovens ali naquela reunião. E ela fala algo maravilhoso, e eu queria deixar esse texto para vocês. E que você direcione esse texto para você nesta manhã. Ela diz assim: Deus te ajude agora. No inglês ela fala assim, right here. Agora, bem aqui, right here, a ser convertido. Você deseja sair desta reunião com seu semblante iluminado pela glória de Deus, dizendo: ouçam o que o Senhor fez por mim? Você lembra daquele texto que a gente leu agora há pouco? A lei e o evangelho, esse tema entendido e recebido na alma, ele é
com essa mensagem, é por meio dessa mensagem que a terra será iluminada com a glória de Deus. Você sabe o que significa a terra ser iluminada com a glória de Deus? É essas palavras aqui acontecendo diariamente na vida do povo de Deus. E ela diz: você deseja sair desta reunião com seu semblante iluminado pela glória de Deus, dizendo: ouçam o que o Senhor fez por mim. Ele colocou um novo canto na minha boca. Então agora comece a louvar a Deus. E louve-o com o coração, a alma e a voz. E ela diz assim: alguns estão, irmãos, mais dispostos a olharem para si mesmo e para suas próprias fraquezas. E lembre-se, é isso que Satanás quer. Porque se olharmos para nós, não haverá motivação alguma. Mas sabe o que Deus quer? Ele quer que nós louvemos agora com toda a alma e com toda a voz. O diabo não quer que nós façamos isso, porque você seria uma testemunha viva para eles. Para eles quem? Aos homens, de que bebeu da água viva. E ele não quer que você louve a Deus. Então, vamos desapontar o diabo? Ela pergunta. Vamos agradar a Jesus? Você quer? Você quer agradar a Jesus? Então vamos trabalhar como cristãos inteligentes e que possamos ouvir o belo testemunho de seus lábios. Eu amo a Jesus e sei que Ele me ama. Então o mundo verá que estivemos com Jesus e aprendemos dele. Esta é a lição que queremos que vocês aprendam na escola de Cristo. Eu amo a Jesus e sei que Ele me ama. Você quer sair nesta manhã com a sua face iluminada? Louve a Deus agora. Agora. Satanás não quer que você faça isso. Há um rio. Seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. E aí eu finalizo com o versículo 27 do capítulo 22 de Apocalipse. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra revelada a nós. Abençoe teu povo. Nos prepara cada dia mais, Senhor. Se revele a nós e muito em breve revele-se a nós nessas nuvens desse céu agora, em poucos dias. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.